Pessoal, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Esse semestre a gente vai trabalhar com vocês a disciplina de cargos e salários, tá? É uma disciplina muito interessante e primordial, principalmente para vocês de recursos humanos, tá? Antes da gente começar na matéria em si, eu vou dar algumas orientações gerais para vocês, tá? Primeira coisa, como que vai funcionar a formação de conceito? O que é essa formação de conceito, professor? É a nota que vocês que vai ser atribuída a vocês no final do curso, tá certo? Vocês vão ter duas notas, né? A primeira do primeiro bimestre e a segunda do segundo bimestre, como AV1 e AV2, tá? Na na AV1, na nota do primeiro bimestre do segundo semestre, esse que a gente está começando agora, a minha disciplina, as minhas provas, os meus trabalhos, a minha participação, a nota que eu vou atribuir a vocês referente à minha matéria, vai valer no máximo 8, tá certo? No máximo 8. Professor, por que 8? Porque vocês vão fazer uma prova integrada, tá certo? Vocês vão fazer uma prova integrada que vai valer no máximo 2. Então, se a gente somar o 8 da minha disciplina com mais os 2 da prova integrada, vai dar um conceito de 100, né? Vai dar um conceito de 10, tá certo? A minha parte, a parte dos 8, tá? Dos 80%, ela vai ser dividida entre prova, trabalho e participação do aluno, tá? Como que é essa participação? Às vezes, quando eu peço para vocês lerem um texto, vou deixar alguns textos para vocês, alguns artigos, eu peço para vocês fazerem as anotações e me passarem. Eu peço para vocês participarem em aula, para vocês trazerem temas novos, para vocês trazerem dúvidas, né? Não simplesmente ficar do outro lado só olhando, só assistindo a aula, né? Eu quero que vocês participem, porque a aprendizado vem da participação do aluno também, tá certo? A AV2, vamos para a AV2 agora. A AV2 é uma prova que vai valer no máximo 6, tá? E somada a um trabalho que vai valer no máximo 4, ou seja, no segundo bimestre vocês vão ter uma prova e a apresentação de um trabalho. Esse trabalho será em grupo, tá? As provas são individuais, a participação será individual e o trabalho será em grupo. Então, às vezes, você vai ver um aluno que foi muito bem no trabalho, por exemplo, que recebeu nota 100 no trabalho, nota 10 no trabalho, e ele ficou com uma nota muito ruim. Mas por que ele ficou com uma nota muito ruim? Porque nas atividades individuais ele não desenvolveu. Então é uma forma dos professores avaliarem para verificar quem está desenvolvendo. Porque o intuito dos professores é que todos vocês aprendam, tá certo? E não assim, sabe aquela coisa que a gente via lá atrás, a gente via lá no colégio, que tipo, 2 ou 3 pessoas fazem e o resto segura o cartaz, sabe? Tipo, não participa, certo? Só coloca o nome. Então isso é uma forma da gente individualizar a nota, tá certo? Então vocês vão ver essas diferenças de notas, tá certo? Então, duas notas vocês vão ter, AV1, AV2. A AV1 vai ser composta da prova integrada mais a prova, mais as atividades que o professor passa. As atividades que o professor passa vão ser uma prova, um trabalho e participação, ou prova e participação, tá certo? A AV2 é uma prova valendo 6 e um trabalho valendo 4. As provas e participação totalmente individual e o trabalho em grupo, certo? Outra coisa, como que vai ser realizado essa questão do aprendizado de vocês? Primeiro vão ser vídeos gravados como esse, como vinha sendo anteriormente, né? Eu vou gravar esses vídeos para vocês, essas explicações dos slides que eu coloco para vocês. Vou colocar os slides que eu comento aqui sobre a matéria, sobre o tema que a gente vai discutir em aula.
E depois disso, eu posso colocar também alguns artigos para vocês lerem, tá? Para a gente discutir. E onde vai ser discutido isso, professor? Através dos nossos encontros virtuais, né? Aqueles nossos encontros que eu chamo de virtual ao vivo, né? Que a gente vai combinar aqui agora. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, toda segunda-feira, nós teremos um encontro ao vivo, tá? Uma sala de explicação que vocês vão ver o material, vão ler o material, vão ver o artigo e vão trazer dúvidas e vão trazer contribuições para a aula para a gente trabalhar em grupo aqui, tá? Para eu ter um feedback de participação de vocês, tá certo? Como que vai funcionar? Por que 8h30? Porque 8h30 é tempo suficiente para você ver o material da aula, que ela já vai ser lançada 24 horas antes, né? Então você, além das 24 horas, você vai ter esse tempinho aí para reler o material, para verificar o artigo e para vir participar das reuniões. Bacana? Então, é isso que vai acontecer, por isso que ela começa de 8h30, tá certo? Os nossos encontros. Até que hora vai, professor? Às vezes vai ter reunião que vai ser 1h30, às vezes vão ter reunião que vai ser 2 horas, aí vai depender da complexidade do material, da participação de vocês, tá? E do tema que a gente vai estar trabalhando, então isso vai variar, mas menos de 1h30 não vai ser, tá certo? Como que vai funcionar isso? Eu vou mandar para a representante de sala de vocês o link até as 8h30, ou se você não receber o link até as 8h30, pode ter certeza que daqui 8h35, 8h40 no máximo, você vai receber esse link, tá? Que eu vou disponibilizar para chefe de sala, tá? Para representante de sala, e ela vai disparar para os e-mails de vocês. Então, 8h30, vocês têm que estar lá na frente do computador de vocês, do mobile phone de vocês, para começar as nossas discussões, tá certo? Se vocês não estiverem conseguindo entrar no AVA, na plataforma da universidade, eu sugiro que vocês vão até a central do aluno, porque deve ter algum problema com a matrícula dos senhores, tá? E das senhoras. Pode ter havido algum problema lá de matrícula, alguma coisa. Então verifica isso pra gente, tá? Professor, eu não estou conseguindo entrar. Ou você vai falar com a representante de sala, eu não consigo entrar nessa sala, não consigo entrar no AVA, é porque está tendo algum problema na sua matrícula, tá bom? E aí você vai lá que o pessoal da central de aluno responde para vocês, tá certo? No dia 14/8 é o aniversário de 51 anos da universidade. Isso é importante que vocês saibam. Por quê? Porque vocês estão numa universidade que já está no mercado há mais de 51 anos, então isso é importante para vocês saberem o quão tradicional é essa instituição que vocês estão aprendendo e o quanto essa instituição é importante para o mercado acadêmico paulista, para o mercado acadêmico do estado e do país, porque a gente está formando bastante pessoas capacitadas e vocês são essas pessoas capacitadas, tá? Então no dia 14/8 eu informo que é o aniversário de 51 anos da Universidade de Ibirapuera. Outra coisa que eu preciso explicar, que eu preciso falar para vocês. No dia 16/10, a priori, tá? Está marcado o ensino responsável. Esse ensino responsável, que tem todo ano, todo semestre, vai ser à distância, por razões óbvias, por causa desse problema de saúde pública que a gente está vivendo. Também está marcado para vocês, do dia 9/11 ao dia 13/11, a jornada de negócios online. Tá? Por que eu estou falando a priori? Porque, gente, a gente está vivendo um problema de saúde. Então pode ser que essas datas venham a modificar, mas a priori o que é nos passados são essas datas e a gente tem que replicar essas datas para vocês, tá certo? Dito isso, vamos para a nossa
para as nossas aulas. As nossas aulas, essas gravações desses vídeos vão ser bastante sucinto. Eu vou fazer de tudo para ser o mais específico possível, mais claro possível nessa explicação, mesmo porque todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão recorrer no nosso encontro online ao vivo aí, tá certo? Então, cargos e salários, essa é a disciplina que vocês têm que dominar entre aspas, de cabo a rabo, né? Por quê? O que é essa disciplina de cargos e salários? Esses cargos e salários, essa disciplina de cargos e salários, ela se refere ao profissional, ao profissional que vai abrir, que tem a chave para a porta mercadológica da empresa de vocês. Certo? Então, pessoas competentes em cargos competentes, recebendo salários condizentes para desempenhar uma melhor atividade, um papel melhor para a sociedade, para a empresa a qual vocês trabalham, tá certo? Então, esse profissional é extremamente procurado no mercado, tá certo? Esse profissional que tem a chave mercadológica aí para a porta do sucesso. Se vocês analisarem, as empresas de sucesso são geridas por esses profissionais, bons profissionais, certo? O mundo da administração, o mundo das empresas corporativas não tem espaço para o acaso. Os profissionais têm que ser capacitados para ocupar cargos específicos e têm que receber salários específicos. Tem que receber condições de trabalhos específicas, tá certo? Sem esse profissional, você não atinge o sucesso. Sem esse profissional capacitado para exercer aquela atividade, não se tem o sucesso. E o grande problema, não o grande problema, um dos grandes problemas em administração é como encontrar esse profissional capacitado e como manter esse profissional, depois de encontrado, na sua empresa. Certo? Às vezes as pessoas falam assim, professor, para manter o profissional é só dar um salário bom para ele. Será? Para encontrar o profissional adequado é só verificar o currículo. Será? Será que é só isso? Será que é o exercício que vocês fazem, vocês de recursos humanos, se limita a isso? Verificar um currículo, verificar o salário do mercado, analisar e falar assim, nós pagamos tanto e você, por essa profissão, você vai receber tanto e essa pessoa vai ficar na sua empresa, vai trabalhar com você? Esse é um dos problemas que a administração contemporânea enfrenta, tá? E como que eu fidelizo essa pessoa? Essa é uma pergunta interessante. Como que eu fidelizo a pessoa para ela desenvolver um trabalho dentro da minha organização, para que ela seja leal à minha organização? A primeira coisa que tem que vir à mente de vocês é a construção de um plano de cargos e salários, ou a construção de um plano de carreira. Eu tenho que chegar para esse profissional desejado e tenho que verificar e oferecer para ele um plano de carreira. Porque se eu não tiver só um plano de carreira, se eu não oferecer um plano de carreira para ele, vamos dizer que eu ofereça só um salário, eu não consigo fidelizar. Porque se eu ofereço só o salário e é o salário que mantém esse profissional dentro da minha empresa, se a minha empresa concorrente oferecer R$50 a mais, ele vai para a empresa concorrente. Porque vocês, a priori, falaram assim, podem falar, né? É o salário, professor. Então tá, quem paga mais, leva mais. Então, ou seja, eu não consigo fidelizar. Mas agora, se eu começar a elaborar um plano de carreiras, um plano de cargos e salários para essa pessoa, sim, aí eu consigo fidelizar essa pessoa, tá? E como que eu começo a montar esse plano de cargos e salários? Acompanhando as mudanças de mercado, né? As tendências mercadológicas. Não é isso? Vamos pegar um exemplo hoje de sustentabilidade.
né? Hoje se fala muito em sustentabilidade porque a gente tá vivendo um mundo onde os recursos naturais estão escassos. E se esse material acabar, logo não se tem planeta. Então, ou seja, ser sustentável hoje, ser uma empresa que tenha responsabilidade social hoje é importante? É importante. Quando eu for contratar um gerente, um exemplo, contratar um gerente, lembra do currículo? Se eu só pegar o currículo e o salário, eu falo assim, essa pessoa estudou, é formado na universidade X, fala 2 idiomas, faz isso, faz aquilo, tudo bem. Então, eu vou contratar essa pessoa. Mas será que eu recrutei certo? Porque o mercado falou que hoje a sustentabilidade é interessante. Então, o meu gerente, ele tem que ter conhecimentos de sustentabilidade. Então, no meu processo de seleção para aquele cargo específico de decisão, eu tenho que verificar se essa pessoa tem conhecimento de sustentabilidade, se ele consegue fazer um planejamento sustentável dentro da minha empresa para que depois eu possa transferir isso para o mercado, possa mostrar para o mercado. Então, vocês estão vendo como a gente já começa a elaborar uma seleção melhor? Tá? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu busco um profissional adequado. Quanto maior o cargo, mais adequado precisa ser o profissional, mais específico precisa ser o profissional. Por quê? Porque é mais complexa a atividade que ele vai exercer. Às vezes ele não vai exercer uma atividade, ele vai exercer atividade gerencial, mas ele tem que saber como aquele determinado servidor dele, vamos dizer, aquele outro funcionário, tem que trabalhar, ou seja, ele tem que saber como aquele cara tem que trabalhar. Logo, ele tem que ter trabalhado naquela função lá atrás. Ele tem que ter conhecimento de causa. Tá? E esse é um dos desafios. Fiz a seleção correta, contratei a pessoa para o cargo específico. E agora, como vou reter? Através dessa fidelidade. Tá? Profissional produz se ele estiver motivado. Tá certo? Profissionais precisam ser leais às empresas. Eu não posso ter um profissional que não seja leal à minha empresa. Se eu não ter um profissional leal à minha empresa, logo eu fico na mão desse profissional. Eu, como gestor de recursos humanos, eu fico na mão desse profissional. E se ele trocar a minha empresa pela empresa concorrente, como que eu faço? Né? Profissionais hoje específicos, a cada dia está mais difícil no mercado. Né? Por quê? Porque a gente precisa sempre se especializar. Eu preciso ter conhecimento, né? Eu preciso verificar que o profissional que organiza, produz, ele organiza e produz porque ele tem esse conhecimento, ele é específico. Tá? Esses profissionais são extremamente difíceis de encontrar hoje em dia. Tá certo? E como que funciona isso? Vamos passar agora por um contrato depois dessa introdução. A gente vai fazer um contexto meio histórico, uma linha do tempo aí, quando que começou, como que funciona essa questão de cargos e salários, gente. Cargos e salários, com essa nomenclatura de cargos e salários, ela foi estudada pela primeira vez com um estudioso, com um pesquisador chamado Taylor. Ele viveu de 1856 a 1915. Esse Taylor, ele trabalhou na escola de administração e foi o primeiro a conceituar esse tema. Um dos primeiros, né? Às vezes há críticos que falam que ele não foi o primeiro, mas grande parte da doutrina fala que ele foi o primeiro, né? E eu acompanho a grande parte da doutrina, essa primeira escola de administração, tá? O que o Taylor dizia? Ele falava assim, ó, que o melhor resultado é resultado de satisfação do empregado. Ou seja, esse empregado só vai produzir se ele tiver uma satisfação na produção. Certo? Então, melhor motivação para esse cara, melhor satisfação para esse cara, para esse meu trabalhador,
ele vai desempenhar um trabalho melhor. Então ele vai me dar um retorno melhor. O trabalho dele vai vir com mais qualidade. Só que essa escola teve uma crítica. Uma das maiores críticas que essa escola tem, que é a escola de Taylor, é que a escola de Taylor tratava o ser humano como máquina. Ou seja, se ele é uma máquina, logo ele é substituível. Né? Porque essa escola via o indivíduo, o trabalhador, apenas dentro da empresa, inserido na empresa. Não verificava o relacionamento dentro da empresa entre os profissionais. Essa escola, ela desprezava a questão mais humana de relacionamento. Ela via o profissional simplesmente fazer uma metáfora aqui, simplesmente para apertar parafuso. Ele não precisa saber por que ele está apertando o parafuso. Ele só vai apertar o parafuso. Ele vai conversar com o outro para saber o porquê que ele está apertando o parafuso? Não, ele só vai apertar o parafuso. Essa é a grande crítica. Com essa crítica, você percebe que se o indivíduo não tiver uma relação humana dentro do local de trabalho dele, se ele não for tratado de uma forma humana dentro do local de trabalho dele, ele se encontra desmotivado. Logo, desmotivação é igual insatisfação. Insatisfação é igual fuga do empregado para uma outra empresa. Né? Além do trabalho que ele não vai desenvolver, também de uma forma a contento com a empresa. Tá certo? Depois da escola de Taylor, a gente veio desenvolvendo essa questão de cargos e salários com o passar do ano, tá? Passar do tempo. Tá? Teve uma outra, dentro ainda da escola de Chicago, um grande estudioso que foi o Hawthorne. O Hawthorne, ele lançou no final de 1920, ali, início de 1930, o Hawthorne ele lançou uma teoria muito interessante que foi a da teoria das relações humanas. Ou seja, ele pegou a teoria do Taylor e ele falou assim, ó, não é só isso não, o trabalhador não é uma máquina, ele é um ser humano, ele tem que ser tratado como ser humano. Então, ele começou a estudar essas relações humanas dentro da empresa e melhorou a teoria do Taylor. Agora, eu me sinto bem, eu como trabalhador, porque eu não sou visto como máquina. Eu sou tratado como ser humano. Já deu uma evolução. Tá? Na terceira teoria, aí, tipo, foi Elton Mayo que desenvolveu essa teoria que eu vou falar agora. Elton Mayo viveu de 1880 a 1949. 1800, né? Então, viveu bastante. Assim, ele verificou que tinha uma falha na teoria do Hawthorne. Ele falou assim, peraí, além do trabalhador ser tratado de uma forma humana dentro da empresa, existe outro fator que pode influenciar na satisfação desse empregado. Qual é esse fator? É a questão do grupo social a qual o empregado está inserido. Ou seja, ele é um ser humano não só dentro da empresa, mas fora da empresa também. E as atitudes dele fora da empresa vão influenciar nas suas atitudes dentro da empresa. Então eu preciso saber como essa pessoa se comporta na sociedade. Eu tenho que verificar o que motiva essa pessoa para se comportar dessa forma na sociedade para que ele exerça a atividade na minha empresa. Então, a gente vê que as teorias já estão começando a abrir a cabeça, né? A gente já começa a ter uma visão mais abrangente, assim, uma visão mais vasta do que a gente chama de administração e do que a gente chama de motivação para as pessoas se tornarem leais àquela empresa. Tá certo? A gente já verifica isso. Então, o que o Mayo falou? Tem uma análise de fatores aí que contribui para essa motivação. Aí entra um cara muito interessante que chama Abraham Maslow, que desenvolveu aquela pirâmide de Maslow. Existem aqueles que falam que não foi Maslow que desenvolveu a pirâmide de Maslow. Ele já pegou de umas outras teorias, mas
Se ele não desenvolveu, eu falo que ele foi um dos que mais difundiu essa pirâmide de Maslow, né? Por isso que tem o nome dele. Ele falou que o que motiva as pessoas, para eu saber, eu de recursos humanos, vocês de recursos humanos, para saber o que motiva uma pessoa, eu tenho que verificar quais são as necessidades dessa pessoa. Tá certo? Quais são as necessidades? Se a necessidade é ter um aumento de salário, eu dou um aumento de salário, ele vai produzir melhor. Se a necessidade dessa pessoa é ter uma condição de trabalhos com um maquinário mais adequado, eu produzo isso. Se a necessidade desse trabalhador é ter uma linha de produção mais avançada, eu vou investir na minha linha de produção. Eu tenho que identificar qual é a necessidade que mais motiva esse funcionário, esse trabalhador. Tá certo? Então ele já começou a olhar para fora, tá? E aí a gente tem uma das últimas teorias que a gente vai estudar, é a de Frederick Herzberg. Herzberg, ele viveu de 1923 a 2000, é uma teoria mais recente, e ela passou a teoria de fatores motivacionais, começou a analisar o que motiva os indivíduos. Tá? E ele falou assim, ó, que o salário por si só, isoladamente estudado, não é um fator motivacional. Eu tenho que verificar quais outras variáveis motivam o indivíduo. O salário por si só não é. Professor, mas lá no começo, eu lembro que eu falei que eu trabalharia melhor se eu recebesse um salário melhor. Mas e se vocês não tivessem condições de trabalho? E se o ambiente a qual os senhores trabalham for um ambiente muito ruim? Será que vocês não iriam procurar uma outra empresa que tivesse condições e ambientes de trabalho um pouco melhor, por mais que vocês ganhassem menos? Vocês já ouviram aquela frase que fala assim, a gente ganha pouco, mas se diverte? É dessa escola de Frederick que vem essa frase, né? Ganha pouco, mas se diverte. Eu procuro ser feliz do que ter razão. Então, ou seja, a questão do salário é muito complexa, porque qual que é o que é a questão, como que eu analiso a questão do salário? Poxa, eu estou valorando o tempo de uma determinada pessoa. Eu estou valorando o serviço de uma determinada pessoa. Eu estou valorando a atividade de uma determinada pessoa. Não há nada mais cruel na administração do que valorar isso. Por quê? Às vezes eu posso estar valorizando muito, só que às vezes também eu posso estar valorizando pouco. Né? Colocar um valor num salário de uma pessoa, num trabalho de uma pessoa, é muito difícil. Né? Ah, professor, não é fácil. Se é fácil, por que tem obras de artes de um pintor que custam milhões e obras de arte de outros pintores que não custam milhões? Como que a gente verifica isso? Né? A complexidade da questão de se fazer um salário. Né? O que vem a ser essa questão de salário? A troca da sua mão de obra, da mão de obra daquele indivíduo, por um fator econômico, e esse fator econômico ele não é absoluto. Eu não posso estudar o fator, ele é uma variável sim, mas ele não é absoluto. Existem outras variáveis que vocês vão verificar, que a gente vai aprender no decorrer do curso e no trabalho que eu estou desenvolvendo para vocês. Tá? A pergunta que eu faço, se o salário compensa tudo, por que grandes industriais cometem suicídios, por exemplo? Depois da quebra da Bolsa de 1929, teve um enorme casos de suicídios nos Estados Unidos, grandes empresários se suicidando e coisas do tipo. Por quê? Será que foi só a questão do valor, será que foi só a questão do salário? Ou será que tinham problemas psicológicos que não deixou a pessoa pensar? Será que essa pessoa não estava sofrendo do estresse? E esse estresse, será que não é por
causa do ambiente de trabalho, aquele ambiente externamente, aquele ambiente extremamente competitivo, é aqui que a gente entra, tá certo? E o que vem ser salário? O que vem ser salário? Quando eu faço essa pergunta para vocês, eu não quero que vocês me respondam assim, professor, salário deriva de sal nos primórdios, onde se trocava, onde tinha um mercado de escambo, e aí eu tinha um determinado produto, ou eu trabalhava numa determinada função e recebia no final do mês ou no final do dia uma pequena porção de sal, daí que vem salário, para colocar na minha alimentação. Não é isso que eu estou falando. Quando eu falo o que vem a ser salário, eu quero buscar na teoria recente. Eu coloquei duas no material de vocês, uma do Araújo e uma do Chiavenato, que eu acho muito mais interessante. Eles falam assim, o Araújo ele fala que um salário é uma contraprestação em dinheiro recebida periodicamente, ou seja, direto, né, todo dia, com período, pelo corpo funcional da empresa, né, em face de um trabalho desenvolvido em um espaço de tempo previamente definido. Aquela questão das 44 horas semanais, aquelas questões das horas extras, né? Então ele verifica aqui. O Chiavenato, que eu acho mais complexo, eu acho mais robusto, ele fala que o salário é uma contraprestação pelo trabalho de uma pessoa à organização. Eu trabalhei para essa organização e eu recebo um salário em troca. Só que é só isso não. Essa troca é uma troca em dinheiro. O que seria esse dinheiro? Esse elemento simbólico e cabível que a pessoa, para a qual a pessoa desempenha essa parte, né, do seu esforço de sua vida. Essa pessoa, ela compromete a sua vida cotidiana para estar dentro de uma empresa desenvolvendo uma atividade e ela busca esse salário em contrapartida. Vocês de recursos humanos, vocês já pensaram nisso? Que a pessoa quando está trabalhando em uma empresa, ela está deixando de viver coisas que ela poderia estar deixando de viver fora da empresa? A vida dessa pessoa está passando e ela está trabalhando para resolver o problema da empresa. Por isso que eu falo que é muito difícil você valorar o trabalho de alguém, e essa é a função de vocês, que são de recursos humanos, que vocês que são administradores de empresa, vocês que são de administração. A pessoa quando está trabalhando para você, quando está na empresa, ela não está em outro lugar. Qual outro lugar? Com a esposa, né, família, num ambiente de lazer. Quanto vale o ambiente de lazer? Quanto vale estar com a esposa? Quanto vale estar com os filhos? Ele está abrindo mão disso para resolver o problema da empresa. Ele está à disposição da empresa. É isso que a gente tem que pensar quando a gente for valorar o trabalho de alguém. Quanto vale isso? Quando a gente fala em salário, a gente verifica no material de vocês aí também que eu coloquei que existem aspectos de salário, né? Existem salários, né, que eu preciso analisar. O primeiro que eu coloquei para vocês é o salário nominal. O que vem a ser esse salário nominal? É aquele que está registrado em carteira. É aquele salário que está exatamente no registro, expresso por um tempo determinado, que pode ser expresso por hora, que pode ser expresso por dia, mês, ano, tá certo? É aquele salário que está na carteira, aquelas 44 horas semanais, que está lá, que a pessoa tem que receber tanto por hora, tá certo? O segundo é aquele salário efetivo, que é o valor que o funcionário recebe sem os descontos legais. Então eu pego aquele salário bruto, eu já desconto os legais. INSS, seguro de vida, todos aqueles descontos legais que a lei me permite, que a lei permite ao empresário exercer, eu desconto, e aí o que sobra é o salário efetivo.
Mas além do salário efetivo, eu tenho um outro salário, que é o salário complessivo. O que vem a ser esse complessivo? É o salário que completa. É aquele salário de hora extra, é aquele salário de abono, é aquele salário de participação de lucros, ou seja, tudo aquilo que vem a abonar, o servidor, que vem a abonar, que vem a qualificar, que vem a aumentar para o trabalhador, esse é o salário complessivo. Depois a gente verifica o salário profissional. Esse salário profissional, além de ser regularizado por lei, ele depende da categoria, ou seja, cada categoria de uma área específica, de um profissional específico, tem que receber no mínimo, um valor X. Por exemplo, médicos. O Conselho de Medicina diz que os médicos têm que receber no mínimo a base de tanto. Professores têm que receber, dependendo da titulação do professor, tem que receber no mínimo X por hora a aula. Engenheiros, no mínimo tanto. Advogados, no mínimo tanto. E advogado é interessante mais ainda porque ele tem uma tabela. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela lança todo ano uma tabela, ela organiza todo ano uma tabela de custos de honorários advocatícios. Aqui é um exemplo bacana para vocês, que fala sobre o salário profissional, onde tem lá, nessa tabela, reconhecimento de paternidade. Isso, o advogado tem que cobrar no mínimo X%, lá, X. Divórcio. No divórcio, o advogado tem que cobrar no mínimo X. Reconhecimento de união estável, no mínimo X. Então, ou seja, se o advogado cobrar menos que isso, ele está sendo antiético e ele sofre processo disciplinar junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, cada categoria profissional tem um salário base. Ministros do STF têm que ganhar no máximo X. O presidente não pode ganhar acima de tanto. Deputados e senadores não podem ganhar acima de tanto. Então, ou seja, determinada categoria profissional tem a sua base salarial, tá certo? Depois ainda a gente verifica o salário relativo, né? Esse salário relativo é uma comparação entre salário dentro da empresa, né, de funções semelhantes, né? Então eu verifico, eu entrei numa empresa para trabalhar de soldador. Eu estou lá, entrei na empresa para trabalhar de soldador e eu verifico, eu estou dando um exemplo só, tá? Não sei quanto é um salário de um soldador, mas vamos supor que seja R$3.000 o salário de um soldador, tá? E aí eu verifico que um outro soldador que está lá há 15 anos ganha R$8.000. Eu falo assim, nossa, eu exerço a mesma função que ele, então eu vou pedir equiparação salarial, porque o meu salário em relação a ele, ao outro soldador, eu ganho 3, ele ganha 8, o meu é muito inferior. Eu posso pedir equiparação salarial? Não. Professor, por quê? Se é o mesmo trabalho. Mas eu não tenho os elementos que o direito afirma que tem que ter para se pedir equiparação salarial. Quais elementos são esses? Estar há mais de 4 anos na mesma empresa. Exercer a mesma função com qualidade igual. Tá certo? Então, existem alguns requisitos que, para eu pedir equiparação salarial, eu preciso estar no mesmo patamar, desempenhar a mesma atividade com um grau de eficiência exatamente da mesma forma, exercer a atividade na mesma empresa, não pode ser no escritório diferente, não pode ser na montadora do município X, tá? Além do que a gente chama, entre aspas, né, de tempo de casa. Né? Uma pessoa que tem tempo de casa, entre aspas, mas tem que ganhar mais do que a pessoa que entrou agora. Né? Por quê? Porque ela tem mais expertise dentro da empresa. Tá certo? E por último, a gente encontra o nosso salário absoluto. O nosso salário absoluto é aquele salário líquido, que tem todos esses descontos aí.
Tem o desconto nominal, tem o efetivo, tem o acrescido do complessivo, verifica se o meu salário está condizente com o salário da categoria, verifica se eu tenho condição de ter um salário relativamente igual ao dos meus companheiros de função e atividade. Então, quando vocês forem desenvolver o salário para alguém ou forem valorar o trabalho de alguém, vocês têm que obrigatoriamente verificar todos esses 6 itens que eu passei para vocês aí. Salário nominal legal, salário efetivo, salário compensivo, salário profissional, salário relativo e salário absoluto. E aí sim eu verifico se a pessoa está ganhando o suficiente para ela se manter motivada. Absoluto salário? Não. Uma variável. Uma variável para manter a pessoa leal à minha empresa pode ser o salário, tá bom? E o salário eu tenho que verificar isso aí, certo? E aí a gente chega nos cargos. E o que são cargos? Né? Gente, cargo é aquele nome atribuído a uma posição que você ou uma determinada pessoa ocupa em uma instituição. Esse cargo está relacionado com a função. É um conjunto de tarefas atribuídas que você exerce que está relacionado com esse cargo. É a posição que esse empregado ocupa, que esse colaborador ocupa dentro da própria empresa. É uma titulação, entre aspas, né, empresarial, conceituadas por funções no qual o indivíduo exerce. Gerente disso, gerente daquilo, consultor disso, consultor daquilo, CEO, vice-presidente, VP, presidente. Então, tudo isso é cargo. Cargo é a função exercida por qual a sociedade e a própria empresa te vê. Isso é cargo. Tá certo? E existem tipos de cargo, né? Esses tipos de cargo, vou fazer um adendo aqui, vai depender muito da filosofia da empresa. Eu coloquei no material de vocês alguns cargos, né? Alguns cargos por níveis de hierarquia, tá? Mas não necessariamente existem em todas as empresas esses cargos, porque vai depender se uma empresa é empresa de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, é multinacional, vai depender muito da filosofia da empresa, se eu tenho uma pessoa que é extremamente controladora, como presidente, como dono, então vai depender muito dessa missão, da visão, dos valores da empresa, da filosofia, de como a empresa se vê, tá certo? Então a gente tem que verificar isso. Mas os principais, começa lá do topo da pirâmide com os executivos. Quem são os executivos? São aqueles que tomam as iniciativas de falar o que a empresa precisa. O que a empresa precisa? Ah, lucro. Tá, mas quanto de lucro? Por que ela precisa desse lucro? Desse valor de lucro? Tá? Quem organiza isso? Quem fala que uma fusão seria interessante? Uma fusão entre empresas seria interessante? Quem que fala que uma descentralização de empresas seria interessante? Seria lucrativa? Presidente, aconselhado pelo vice-presidente. CEO. Então esses são os cargos executivos da empresa. Tá certo? Tem lá no topo da pirâmide. Abaixo desses cargos pensantes de organização, tá? Nós temos aqueles cargos de administração gerencial. São aqueles cargos de gerência, tá? Que coordena. Esses gerentes e esses coordenadores vão fazer o quê? Vão pegar lá no planejamento estratégico da empresa os objetivos e vão montar, vão gerenciar, vão fazer um planejamento para que os objetivos da empresa sejam alcançados. Tá certo? São esses cargos que eu chamo de administrativo geral. Gerentes, coordenadores. Tá? Abaixo, eu tenho lá quem quer, quem organizou. Abaixo, eu tenho no material de vocês aí aqueles administrativos operacionais.
Quem que são esses cargos de operacionais? São aqueles supervisores, são os encarregados, são os líderes que vai operacionalizar o plano estratégico desenvolvido pelo administrativo gerencial, que foi objeto de desejo do executivo. Então eu vou operacionalizar isso, eu vou criar forma. Tá? Nesse cargo, esses supervisores, esse encarregado, esse líder, ele vai pegar o papel, né, esse planejamento estratégico, e vai começar a aplicar na empresa. Esses são os cargos de administrativo operacional. Abaixo do administrativo, e eu não necessariamente coloco abaixo, mas depois do operacional, existem aqueles cargos consultivos, administrativos consultivos. O que seriam esses cargos administrativos consultivos? Seriam os cargos ocupados por consultores ou especialistas, que podem ser tanto da própria empresa como de fora, terceirizado. Vamos se dizer que vocês verifiquem, vocês de recursos humanos, façam assim, poxa, a gente tem que fazer um planejamento estrutural para fazer um plano de carreira, para motivar as pessoas a virem trabalhar conosco. A gente tem que motivar, fazer um plano de carreira. Eu sei disso, vocês sabem disso, vocês são gerentes de recursos humanos. E vocês começam a desempenhar esse trabalho. Escreveram, fizeram, analisaram, e aí vocês vão falar assim, e agora, quem que vai validar isso? Às vezes pode ser eu mesmo, ou às vezes eu pego um consultor para olhar o que eu fiz e verificar se está certo. Ou às vezes eu pego esse consultor ou esse especialista, faço ele fazer esse estudo, faço com que ele estude a minha empresa, desenvolva esse plano motivacional, esse plano de carreira e aplico. Pega um consultor, por exemplo, verifica que as condições de trabalho é o que motivaria o empregado a ficar na empresa. Então, tenho muito acidente de trabalho com relação à linha de produção. Eu vou pegar um especialista em acidente de trabalho, vou buscar ele, vou trazer ele para dentro da minha empresa e vou falar para ele fazer um planejamento de controle de segurança dentro da minha linha de produção. É assim que eu trabalho essa questão do consultivo, desse administrativo consultivo, de consultar. Pode ser até, volto a lembrar, pode ser da própria empresa, tá? O órgão deliberativo consultivo da empresa. Vou lá e consulto essa empresa. Abaixo desse consultivo, a gente tem pessoal que executa esse trabalho. São aqueles executantes. E aonde que tem? São aqueles cargos de trainee, são aqueles cargos de técnicos, são aqueles cargos de assistente, são aqueles cargos de oficiais, são aqueles cargos de meio oficiais, de auxiliar, de ajudante, ou seja, são aqueles caras que executam. Alguém operacionalizou, alguém viabilizou, falou assim, tá certo, isso, esse planejamento, e alguém tem que executar. Quem executa são esses profissionais técnicos. Se fosse em uma fábrica, uma montadora, por exemplo, de veículos, seria aquele pessoal que a gente chama, abre aspas, pessoal do chão de fábrica, aquele pessoal que está lá, que está executando, que está colocando a mão na massa, que está criando aquela escultura mercadológica, tá certo? E mais abaixo ainda, esses são os mais terríveis, são os cargos de aprendizados. Quais são aqueles cargos de aprendizados? São aqueles cargos de estagiário, de jovem aprendiz, e vocês sabem que estagiário tem um cargo próprio, um estagiário não é seletista, estagiário tem uma lei específica para ele. Por quê? Porque eles não são profissionais ainda e eles estão aprendendo. E olha que interessante, entro como estagiário, saio como presidente, isso é plano de carreira. Isso é plano de carreira que tem que estar no meu planejamento. Então eu tenho que motivar a pessoa a entrar como estagiário e por mais que ele ganhe pouco, ele fique na minha empresa e eu verifico que essa pessoa é uma pessoa extremamente capacitada, ele tem condições de aprender cada dia mais, cada vez mais, e vai
me dar lucro para a empresa, vai desenvolver sua atividade de uma forma bem bacana, eu incentivá-lo com um plano de carreira dentro da empresa. Tá certo? Não é difícil, a gente pega o grupo Caoa, nossa, tem vários grupos Volkswagen que os presidentes, os CEOs, começaram como office boy, né, e foram subindo, foram pegando conhecimento, foi pegando a expertise de cada departamento e foram galgando o degrau até chegar ao presidente. Então, essas pessoas, esse tipo de presidente, o presidente que veio de baixo, do chão de fábrica, vamos dizer que o presidente que veio de office boy, ele era mensageiro, né? Esse presidente, ele sabe na palma da mão como a empresa dele funciona. Esse tipo de presidente, ele não vai nunca verificar aquela frase, uma das frases que a gente tinha antes, que era assim, ó, abre aspas, alguém cunhou essa frase, perdoe-me porque eu não sei quem cunhou, mas alguém disse, o avô construiu a empresa, o filho usufruiu a empresa e o neto destruiu a empresa. Por que que isso aconteceu? Pessoas com cargos errados, ocupando cargos errados, sem a devida qualificação, recebendo valores, recebendo salários errados. E isso acontece de monte. Mais precisamente em São Paulo, vocês podem analisar, se vocês tiverem curiosidade, a família Matarazzo. A família Matarazzo é um nome muito forte em São Paulo. Uma família de grandes industriais. Empresas falidas. Empresas multitarefas, tinha investimento em várias funções, em várias atividades e todas faliram. Por quê? Cargos errados, ocupados por pessoas erradas, recebendo salários errados. Isso começa a ruir a empresa. Tá certo? Gente, a gente termina aqui, tá? Tá dando quase uma aula de vídeo, para esse vídeo não ficar cansativo. Então, o que a gente fez hoje? A gente analisou toda a formação de conceito, a gente verificou o principal problema de cargos e salários em recursos humanos, a gente verificou que o sistema de recrutamento tem que pensar em outras coisas, a gente verificou as escolas de administração que veio falando sobre cargos e salários, a gente conceituou o salário e verificou que ele sozinho não é um motivador. A gente verificou que os cargos são muito importantes para uma empresa de sucesso e que o grande viés hoje é como escolher o profissional certo para desempenhar uma atividade certa e dando a ele um salário certo e condições de trabalho de uma forma certa para manter esse profissional motivado para desempenhar uma atividade correta e assim fazer com que ele se torne leal à empresa, fazer com que ele se torne leal à filosofia da empresa, à missão da empresa, à visão da empresa, os valores da empresa. A gente verificou que a empresa só existe porque existem aquelas pessoas que tomam as decisões corretas, né? Planejam de uma forma correta, executam de uma forma correta, operacionalizam de uma forma correta e verificam no cargo de consultivo de uma forma correta. A gente verificou que colocar valor para um determinado trabalho de uma pessoa é muito mais do que colocar um cifrão na conta corrente dele, que é muito mais do que você simplesmente assinar a carteira de trabalho dele. O viés hoje para a questão de salário, quando eu começo a montar uma valoração do indivíduo, eu preciso entender que esse indivíduo, quando está desempenhando uma atividade ali na minha empresa, ele está ali por opção. E
ele poderia estar fazendo outra coisa que traria mais prazer a ele. E por isso eu não posso valorizar o salário de mais e eu não posso valorizar o salário de menos. Tá certo? Eu não posso colocar um salário inferior ao que dê para esse indivíduo suprir todas as necessidades dele. Né? Como a gente verificou na questão da pirâmide de Maslow, eu tenho que verificar que essa pessoa que trabalha na minha empresa não é uma máquina, ela é uma pessoa dentro da empresa. Embora ela seja profissional, ela também tem uma vida social e essa vida social interfere no trabalho dela dentro da empresa. Além dessa vida social, ela tem fatores motivacionais e psicológicos que também vão influenciar no desempenho dela, tá certo? Então, esse é o grande lance de hoje. A gente verificou a dificuldade que é para a gente conseguir as pessoas certas para o cargo certo e pagar de uma forma certa, tá certo? Então, um grande beijo para vocês e segunda-feira, hoje, né? Às 8h30 a gente tem um encontro marcado lá no Google Meet. Vou mandar para vocês o link e aí vocês estudem o material que eu mandei, vejam essas aulas, anotem as dúvidas que vocês têm, tragam objeções, tragam suposições. Vamos fazer essa aula o mais prático possível, tá bom? Para a gente começar a fazer um trabalho. Um beijo no coração de vocês e aí te espero lá no ao vivo, tá certo? Beijo.